Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Juízes capítulo 14, versículo 6, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Sansão foi um homem que nasceu para libertar o povo das mãos dos filisteus. Um anjo apareceu para sua mãe dizendo que nasceria um menino e que ela não poderia lhe cortar o cabelo, porque ele seria nazireu consagrado a Deus. Vejam que existe uma semelhança entre o nascimento de Sansão e do Senhor Jesus. A mãe de Sansão, assim como Maria, recebeu a visita de um anjo para lhes falar sobre o nascimento dos filhos. Sansão nasceu para libertar os filisteus. Jesus nasceu para libertar a todos nós. Sansão, com toda a força que ele tinha, ele vencia exércitos sozinho. Chegou a vencer 1000 homens segurando apenas uma queixada de jumento. Vejam, Sansão era apenas um homem e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Jesus se fez homem, mas era o próprio Deus. A força de Jesus não dá nem para se medir, até porque a força de Deus não existe quem possa com ela. Não existe quem tenha força tamanha para podermos comparar. Mas onde eu quero chegar para que vocês tenham um entendimento dessa palavra? Sansão era apenas um homem, e quando precisava, o Espírito do Senhor estava com ele, e ele conseguiu libertar o povo das mãos dos filisteus. Jesus poderia ter usado também de força se ele quisesse. Quando os soldados foram o buscar para o prender e o colocar na cruz, mas ele não usou da força. Ele até disse para Pedro, Mateus capítulo 26, versículos 53 e 54, na Bíblia Nova Versão Internacional NVI. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Jesus poderia ter usado de força, porque todos os anjos estão à sua disposição. Mas ele não usou, porque as Escrituras tinham que se cumprir. Tudo pelo qual ele passou tinha que se cumprir. Jesus tinha que passar pelo que passou. Ele na cruz recebeu todo o pecado da humanidade, todo o pecado do mundo. Foi até o inferno e venceu a morte. Quer demonstração de força maior que essa? Ir até o inferno, vencer a morte e ressuscitar? Naturalmente, houve uma festa de Satanás e seus demônios quando Jesus, o Filho de Deus, entrou lá, no inferno, e com certeza acharam que tinham vencido. Mas Jesus venceu a morte, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Naquele momento, Jesus era homem igual a mim, igual a você, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando temos o Espírito de Deus em nós e confiamos verdadeiramente, tudo é possível. Se nós temos dentro de nós a certeza de que o Espírito do Senhor habita em nós, quem poderá nos vencer? Se for preciso, Deus te dará a força de Sansão. Se for preciso, Deus te dará mais força do que Sansão. Temos vários exemplos na Bíblia de que Deus podia dar força física aos homens. Além de Sansão, temos também o exemplo do rei Davi, que era o menor dos seus irmãos, era pastor de ovelhas. Quando viu Golias afrontando o exército do rei Saul, se prontificou a lutar. Vejam o que ele disse e vejam a força que Deus deu para ele. 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 34 ao 36, na Bíblia Almeida Corrigida. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso.
assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Como um homem tão pequeno iria lutar com um leão e com um urso, se não fosse através da força física? Ele disse que segurava pela barba. Sabe por que Davi fazia isso? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e ele confiava. Coloque uma coisa no seu coração. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito de Deus habitando em você. Se você precisa de forças, não estou falando aqui de força física, mas espiritual para vencer alguma batalha, peça a Deus que te dê a força necessária para você vencer seus inimigos. Se você está andando na retidão e fazendo a vontade de Deus, quem poderá com você? O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Assuma esse poder. Assuma o poder que Deus te deu para você levantar e derrotar seus inimigos. As lutas na Bíblia, a maioria eram físicas, mas as nossas lutas são espirituais. Se Deus dava força para Sansão e para Davi, você acha que Ele não vai te dar forças para lutar contra os seus inimigos? O cristão tem que aprender a confiar mais no poder que tem que aprender a usar mais as armas que tem. Deus nos deu seu Filho amado Jesus, nos trouxe o Espírito Santo e nos deixou sua palavra. O que nos falta é acreditar mais e colocar em prática. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que nós temos a mesma força que Sansão e Davi, ou até maior. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós e nos dando toda a força necessária para destruir nossos inimigos. Pai, o Senhor diz que o seu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E o Senhor todos os dias tem nos ensinado e nos mostrado o quanto podemos confiar em Ti. Pai, precisamos colocar toda essa força em prática contra os nossos inimigos, e é nessa autoridade do nome do Senhor Jesus que nós nos levantamos contra toda obra do inferno, contra toda obra maligna que queira nos destruir e queira destruir nossa família. Não aceitamos nada que é do diabo em nossas vidas e exigimos: solta o que é nosso, solta os nossos filhos, solta os nossos familiares, solta a nossa saúde, o nosso trabalho, solta tudo que é nosso e bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por mais este ensinamento, por mais esta palavra. Que o Senhor nos edifique cada vez mais através da sua palavra e nos ajude a confiar mais em Ti. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.